Olá, no Unesp Notícias desta terça-feira, dia 8 de abril, a gente vai falar sobre o aniversário de um dos símbolos de Bauru, o Aeroclube da cidade. A Aeroclube de Bauru comemora 75 anos e o voo à vela continua como uma das principais atividades. Calouros e veteranos plantam árvores durante trote solidário. E na sessão da Câmara, vereadores voltam a discutir sobre as obras do viaduto inacabado. Na sessão da Câmara desta semana, mais uma vez, o principal assunto foi o viaduto inacabado. Discordâncias entre a Prefeitura e a construtora responsável pela obra devem atrasar ainda mais a conclusão do acesso viário. Desta vez, a novidade ficou por conta de uma reunião realizada nesta segunda-feira de manhã entre membros da Prefeitura, vereadores e representantes da Caixa Econômica Federal. Ficou definido que a Prefeitura vai se reunir novamente com a empresa Bema em no máximo 2 dias. A Caixa terá prazo de 15 dias após o acordo para reprogramar a liberação de pagamentos da obra. A iluminação do viaduto ficará sob responsabilidade do município e, em caso de rescisão do contrato com a Bema, o repasse feito pela Caixa será mantido desde que a Prefeitura arque com os custos de mão de obra. Mesmo com as definições apresentadas, a novela ainda está longe de ter um fim. Para evitar que novas obras passem pelos mesmos problemas, os vereadores Fabiano Mariano e Dr. Raul Gonçalves decidiram propor um projeto que busca dar mais transparência aos contratos de obras públicas realizadas na cidade. O intuito do projeto é de fazer com que todos os contratos de obras públicas e serviços prestados que ultrapassem 7% do valor original da origem do contrato, passem pela Câmara. Nós queremos, com isso, ter uma transparência e a certeza de que esses aditivos estão sendo empregados de maneira correta e justa. Ainda segundo Fabiano Mariano, os próprios vereadores poderiam fazer a fiscalização ou contratar especialistas. Nós temos consultor econômico, nós temos consultoria jurídica e nós podemos, se preciso for, trazer especialistas de fora para analisar esses contratos. Para o líder do governo na Câmara, a medida pode ser favorável, desde que Câmara e Prefeitura atuem de forma integrada. Desde que esse projeto coloque uma obrigação para a Prefeitura de informar a Câmara, eu sou favorável. Veja, o que nós não podemos de repente falar para a Prefeitura, antes de você dar o aditivo, você manda para a Câmara ver se pode ser dado ou não. Isso nós não podemos, isso é de autonomia do Executivo. Agora, cada aditivo que passar de 7% da obra, a Prefeitura informar a Câmara, eu acho bom. Bom até para a própria Prefeitura, para poder proteger a Prefeitura de eventualmente sofrer pressões das empresas para poder reajustar valores acima daquilo que vale. Já o vereador Roque Ferreira usou a tribuna para discutir um outro problema da cidade, o transporte público. Roque questionou a multa de cerca de R$10 mil que a Prefeitura e a Endurbe receberam do Tribunal de Contas do Estado por irregularidades na última licitação. O Tribunal de Contas do Estado, analisando esse contrato de concessão, que foi feito em 2009, concluiu que ele tem várias irregularidades. Por exemplo, foi usado um artigo da lei que estabelece um critério de trabalho intelectual, quando na verdade o trabalho de transporte coletivo ele tem que ser baseado em questões relativamente técnicas. De certa forma, esse critério acabou fazendo com que algumas empresas fossem desclassificadas do processo. Para o vereador, a multa chega em um momento significativo, já que o município se prepara para realizar uma nova licitação para a prestação do serviço. Nós temos que tomar todo o cuidado para que essa licitação não seja uma licitação dirigida para quem já opera o sistema na cidade de Bauru.
Sobre outros projetos da sessão de ontem, a votação da lei que regulamenta a circulação de ciclomotores e circoelétricos em Bauru, e cicloelétricos, melhor dizendo, em Bauru, foi adiada mais uma vez. Alguns vereadores entendem que questões como a obrigatoriedade de habilitação para conduzir as bicicletas motorizadas são de competência do Conselho Nacional de Trânsito. Já os outros projetos que estavam na pauta de ontem foram aprovados por unanimidade, inclusive o que proíbe a emissão de som muito alto por veículos estacionados ou em movimento. Ficou definido que o volume não poderá ultrapassar 80 decibéis e caberá à Endurbe e à Polícia Militar realizar a fiscalização. A proposta prevê multa de um salário mínimo aos infratores. As regras, no entanto, não valem para veículos que fazem propaganda. Para entrar em vigor, esse projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Rodrigo Agostinho. Logo depois do intervalo, a gente mostra o plantio de mudas feito por calouros e veteranos da Unesp aqui em Bauru. E ainda hoje, a Aeroclube completa 75 anos. O Unesp Notícias volta já já. Na semana passada, eles doaram sangue. Já hoje de manhã, veteranos e calouros da Unesp em Bauru fizeram mais um trote diferente. No lugar de pedágios e tintas, eles promoveram uma ação ambiental. Os calouros foram recepcionados com um café da manhã. Cerca de 60 estudantes da Unesp em Bauru participaram do trote solidário para deixar a Avenida Nações Unidas mais arborizada. Eles contaram com a ajuda de funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que prepararam a terra e colocaram adubo. Seria um incentivo para a arborização mesmo, né? Seria esse primeiro contato com as pessoas, para divulgação, para se conhecer mesmo o que é o gostinho de ser o que plantar uma árvore, né? Depois de algumas instruções, a turma começou o trabalho. Os calouros se divertiram. Eu acho que é super importante a gente fazer esse papel no meio ambiente. Não são todas as universidades que têm um trote desse, né, um trote solidário, que não é para as pessoas verem que não é só zoeira, sabe? Que também tem um compromisso importante. Eu acho super legal, sabe? Super válido. Foram plantadas 92 mudas de várias espécies, como angico, jequitibá e ipês. Teve gente que nem se importou em voltar sujo de terra para casa. Tem que se sujar mesmo para plantar árvore? Tem que se sujar, tem que se dispor a fazer bem ao próximo. Por que você resolveu participar desse trote? Porque é um trote solidário, não vai ajudar só nós, os estudantes da Unesp, mas a toda a população bauruense. Com essa ação, o caminho para a Unesp vai ficar mais bonito. O assunto agora é saúde pública. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem 6 novos casos de dengue em Bauru, sendo 5 contraídos dentro do município. Agora a cidade soma 49 ocorrências da doença só neste ano. Em 2013, Bauru contabilizou mais de 7 mil vítimas de dengue, com 2 mortes. A Secretaria também confirmou ontem mais um caso de leishmaniose, o terceiro em 2014. A vítima é uma criança de 3 anos, moradora do Jardim Vitória, que foi tratada no hospital estadual. No ano passado, foram 27 ocorrências de leishmaniose em Bauru, com 1 morte. Hora de saber como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove na região noroeste do estado de São Paulo na tarde desta terça-feira. A partir de amanhã à tarde, a chegada de uma frente fria deixa o tempo mais instável em todas as regiões. Em Bauru, são bem pequenas as chances de termos chuva hoje. Os efeitos da frente fria só devem chegar à cidade no fim de semana. Agora a umidade do ar é de 39%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Para amanhã, a previsão de mínima é de 25 graus e a máxima deve ficar em 33. Logo depois do intervalo, nosso assunto são os 75 anos de fundação do Aeroclube de Bauru. O intervalo é bem rápido, não saia daí. O Aeroclube de Bauru comemora hoje 75 anos. Durante todo esse tempo, o local se tornou referência nacional na formação de piloto e de outros profissionais ligados à aviação.
E uma das principais atividades ainda é o voo à vela. Em Bauru existe o mais bem organizado aeroclube do interior do Brasil. Em 1939, uma ideia que parecia utópica começou a virar realidade. Era fundado em Bauru um dos primeiros aeroclubes do estado de São Paulo. Um dos idealizadores foi o general Américo Marinho Lutz, eternizado nos jardins do clube. Ele queria uma forma mais rápida para vencer os 1.000 quilômetros de Bauru até Corumbá, destino da linha férrea no Mato Grosso do Sul. 75 anos depois, a ferrovia ficou meio esquecida, mas os céus de Bauru continuam enfeitados com as asas da aviação. Uma das principais atividades do aeroclube é a formação de pilotos, privado e comercial. E para conseguir o brevet, muitos deles começam nestes aviões sem motor. Bom, o planador, ele voa basicamente igual um avião. Ele tem os comandos iguais de um avião, né? Sobe, desce, vira para os lados iguais a um avião. Porém, o nosso combustível, que são essas correntes térmicas, né, esse calor que vai nos dar sustentação, a gente tem o sol, que ele vai aquecendo o solo, né? Depois, conforme vai aumentando a temperatura, esse ar ele vai subindo, né? Essa térmica, né? Ela vai subindo, desenvolvendo. E conforme esse ar quente vai subindo e a variação climática ela vai diminuindo com a temperatura, ela vai condensar, ela vai formar nuvem. A partir daí a gente busca essas nuvens, essas referências, para a gente balizar o nosso voo. As horas de voo à vela contam para tirar a carteira de piloto. Nos planadores, eles aprendem lições importantes que vão ajudar em diversas situações quando estiverem em aviões mais pesados. O planador exige de uma fineza maior do piloto, né? E que acaba refletindo depois no avião. O piloto de planador consegue depois voar um avião muito mais facilmente que os pilotos que não têm a formação de planador. Este é um Pucas, um modelo usado para instrução e voos panorâmicos. Aqui na frente vai o aluno ou o passageiro. Lá na parte de trás é que senta o instrutor. Aqui na frente tem um quadro de instrumentos que oferece informações como velocidade e altura. E o manche, que é o que o piloto utiliza para comandar a aeronave. Sentar neste lugar é a realização de um sonho para o Armando. A vontade de voar começou ainda criança. É um sonho de criança, né? Sempre gostei de avião, sempre tive avião na cabeça. Aí a gente resolveu partir para isso. Na época, quando eu era molecão mesmo, não podia, né? Hoje, com o trabalho, a gente pode fazer um sonho se realizar aí. Aí estamos lutando, estamos indo devagarinho, mas estamos indo. Hoje ele faz o primeiro voo de planador como aluno. Logo, ele quer transformar o sonho em renda. Eu optei pelo planador por causa do ultraleve. O ultraleve é muito parecido, como a tendência é eu ir para o ultraleve, eu quero fazer o planador para ficar bem na parte de pilotagem. Ainda no hangar, a checagem do equipamento é rigorosa. Baterias e paraquedas não podem ser esquecidos. O planador tem que estar limpo para reduzir o atrito com o ar. Para decolar, primeiro é preciso rebocar os planadores para a cabeceira da pista. O ideal é um dia bonito, sem chuvas e com bastante calor, condições que existem na maior parte do ano em Bauru. O planador é engatado em um avião motorizado, uma ajudinha para subir aos céus. Quando atinge cerca de 500 metros de altura, o piloto desengata o cabo. Pronto, agora são só ele e o sopro dos ventos. O visual é lindo, uma forma diferente de ver a cidade. Quem pratica, garante. Voar à vela é uma experiência apaixonante. É muito divertido, isso é impressionante, a diversão. Quem procura na aviação como forma de lazer, o planador, o voo à vela é a melhor opção, né? E a gente conversou com um dos entusiastas do Aeroclube de Bauru,
Mário Bevilacqua. O consultor de empresa já foi presidente do local. O pai dele foi da primeira turma de pilotos do Aeroclube. Mário costuma dizer que tem 71 anos de idade e 72 de Aeroclube, pois já voava por lá quando estava na barriga da mãe. O ex-presidente fala do que o local representa para a cidade e para o país e conta a história em detalhes da criação do Aeroclube. Com o advento da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil aqui em Bauru, veio para cá chamava-se diretor da estrada. E veio a pessoa do Major Américo Marinho Lutz. Ele, ao verificar a quilometragem da estrada, que eu acho que 2.000 quilômetros, vai chegar em Corumbá, um número assim, 1.000 e poucos quilômetros, mais para chegar no Paraguai, em Peruan Cavaleiro, ele viu que se ele não colocasse um avião, ele não conseguiria fazer isso. Chamou a Sociedade Bauruense e foi fundado então aqui o Aeroclube de Bauru. E ele adquiriu um avião para a estrada e incentivou, independente da formação do Aeroclube de Bauru, aeroclubes ao longo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil inteirinho. As instalações do Aeroclube de Bauru, que são invejáveis perto de outros aeroclubes aqui no Brasil, foi construída pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com madeira doada por fazendeiros que na época cortaram para fazer pastos, né? E o general falou, você me dá a madeira que eu levo para Bauru. E está aí o Aeroclube hoje com 75 anos de idade. Para a cidade, a formação de pilotos. E o despertar de vocações, eu acho isso muito importante. As crianças aqui, Bauru é uma cidade que você olha para cima e você vê um avião, um planador do Aeroclube. As crianças, sábado e domingo, se você der um visual na sua câmera, pode ver como é que está isso aqui. Entendeu? Então, o Brasil é um país grande. O Brasil é um país que precisa de avião. Precisando de avião, ele precisa de pilotos. A sina de formar pilotos formou vocações. Quem fundou a terceira indústria de fabricante de aviões do Brasil, do mundo, a terceira do mundo, Osiris Silva. Aprendeu a voar no Aeroclube de Bauru e bauruense de nascimento e está aqui, cada 2 meses ele está aqui em Bauru. Fundou a Embraer. Primeiro presidente e ministro e outras coisas mais de destaque que ele teve. Aqui foi fundada uma escola de planadores. Foi fundado o Aeroclube depois dos planadores. E os planadores vieram trazer o que para cá? Quem trouxe o voo à vela para cá? Um alemão que estava fugido dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, queria vir para o interior. Quando ele descobriu que Bauru queria fazer voo à vela, convidaram ele veio para cá, não foi buscar nem a mulher em São Paulo, mandou ela vir para cá. Só para você ter noção à vontade, fundou a escola. Nós construímos e voamos nos planadores que a Força Aérea Alemã aprendeu a voar antes da Segunda Guerra Mundial, porque eles não podiam voar avião. Então a escola começou, o Aeroclube fundado em 39, eu acredito que a escola deve ter começado aqui em 40, 41. E o primeiro voo de planador foi um mês antes ou um mês depois do meu nascimento, que foi 7 de agosto de 42, isso eu posso dizer. O Navarro, acho que foi aluno do Aeroclube, piloto, optou por voar em Bauru, voo à vela, e ele foi campeão brasileiro de voo à vela recentemente na Bahia, na cidade de Antônio Carlos Magalhães Filho, acho que tem uma cidade com esse nome lá. E ganhando esse campeonato, ele galgou pontos suficientes para ganhar a posição de ser o representante brasileiro no Campeonato Mundial de Voo à Vela, que vai ser realizado agora em junho na Finlândia, salvo engano. Então, Bauru, ao completar 75 anos de idade, tem o atual campeão brasileiro de voo à vela e o representante do Brasil no Campeonato Mundial de Voo à Vela. Eu acho que um prêmio desse não é qualquer aeroclube que tem. O Unesp Notícias termina agora. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Reveja as reportagens desta edição em nosso site. Tchau!